Olá, seja muito bem-vindo ao canal Embaixadores. Nós estamos aqui para iniciarmos uma série sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Vamos dar uma passada em cada uma das profecias, explicando ao máximo os detalhes que forem possíveis, para que você que tem o desejo de conhecer sobre esse assunto tão importante possa aí ter um material que vá te ajudar, aí olhando na Bíblia, entendendo o significado de cada um, para que a gente possa juntos aí crescer espiritualmente. E como diz a Bíblia, se não houver profecia, o povo se corrompe. Então, para que nós possamos ser um povo que está atento, esperando a volta do Senhor, nós vamos juntos aí mergulhar nesse assunto para nós aprendermos o que a palavra de Deus nos diz. Tudo bem? Então você é nosso convidado e nós vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2, que é a primeira profecia do livro, para que nós possamos juntos estudar sobre o sonho de Nabucodonosor. Tudo bem? Então tome sua Bíblia aí e vamos juntos começar pela profecia de Daniel, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Vamos lá? Então vamos começar lendo Daniel capítulo 2, verso 1, o primeiro verso desse capítulo profético. Vamos lá. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se turbou, e passou-se-lhe o sono. Muito bem, vamos começar então nos encontrando na história para a gente conhecer um pouco melhor o cenário que está envolvido aqui por esse capítulo. Então acompanhe aqui na tela. Vamos fazer uma rápida linha do tempo aqui, uma cronologia bíblica, para nós entendermos um pouco do que estava acontecendo e entender em que cenário que veio, né, o sonho da estátua. Então vamos lá. No ano 626 a.C., nós temos ali o reinado de Nebopolassar, que era pai de Nabucodonosor. Então ele vinha crescendo muito em poder, tornando aí Babilônia uma grande potência mundial. Quando chegamos ao ano 605 a.C., nós temos aí o primeiro ataque de Nabucodonosor à cidade de Judá. E foi nesse primeiro ataque que Daniel, seus amigos e muitos outros judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia. No ano 604 é quando Nabucodonosor, propriamente dito, ele se torna rei em Babilônia. No ano 605 ele já fazia incursões, né? Ele era um corregente ali junto com o pai dele, e quando ele faz esse primeiro ataque a Judá, ele ainda era corregente. No ano 604, aí sim ele vira rei de Babilônia. É por isso então que o verso 2 vai nos contar que a cena do capítulo acontece no segundo reinado de Nabucodonosor, segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ou seja, quando ele já era rei, não contando o ano da corregência com o pai, ok? Então aí temos o ano 603 antes de Cristo, que foi quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua, por volta do ano 603 ou 602, tá bom? Então aqui, ó, você pode ver no gráfico aí embaixo que do ano 605 até o ano 603 nós temos aí os 3 anos de preparo de Daniel na corte babilônica. Muita gente questiona que, como pode ser o segundo ano de Nabucodonosor, se Daniel tinha que ter passado 3, aí se preparando para se tornar um mago. É porque o primeiro ano do preparo de Daniel foi lá no ano 605, quando Nabucodonosor ainda era corregente, tudo bem? Então temos aí o ano 603 já Daniel tendo acabado ali mais ou menos de ter feito o seu preparo. E como a gente vai ver um pouco mais para frente, talvez por isso ele não tenha sido chamado no primeiro momento ali entre os magos para interpretar o sonho, mas essa é uma possibilidade, tudo bem? No ano 597 a.C., avançando um pouco mais aí no futuro, nós tivemos o segundo ataque realizado por Babilônia a Judá. Os motivos desses ataques a gente vai passar aí, quem sabe, em um vídeo posterior falando sobre esse período final de Israel, de Judá, antes do cativeiro, tudo bem? No ano 586 a.C., tivemos o terceiro e último ataque de Babilônia a Judá, e foi nesse momento que o templo de Jerusalém foi destruído, tá bom? Anos se passaram, Nabucodonosor acaba morrendo, e aí tivemos alguns sucessores dele. Então tivemos aí Evil-Merodach, pouco depois dele Neriglissar, e depois
no ano 555 a.C., assume o rei Nabonido, né? E aí Belsazar era filho dele, né? Também, assim como Nabucodonosor, foi um corregente junto com o seu pai. Quando chegamos no ano 539 antes de Cristo, é o ano da queda de Babilônia, que é contado no capítulo 5 de Daniel, e a gente vai comentar um pouco mais para frente aqui, tá bom? Quando a gente vê lá no capítulo 5, a gente vai ver a Bíblia citando o rei Belsazar. Então a gente encontra ele aqui nesse momento da história. Beleza, gente? Então vamos lá. Voltando para Daniel capítulo 2, verso 1, quando a Bíblia nos fala então aqui do segundo ano de reinado de Nabucodonosor, nós estávamos aí entre o ano 603 e 602 antes de Cristo, né? Aí vem uma pergunta interessante: por que que o rei teve esse sonho e por que que esse sonho está registrado aqui na Bíblia para a gente? Vamos dar uma olhadinha aí em Daniel capítulo 2, verso 29. Vejam só, aqui Daniel já está explicando para o rei o porquê que ele teve esse sonho, né? E aí Daniel diz para ele algo muito interessante, ó. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Isso aqui me chama muito a atenção e a gente vê o quanto Deus ele está trabalhando, disposto a salvar todos aqueles que realmente quiserem buscá-lo. Nabucodonosor era um rei pagão, não conhecia ao Deus verdadeiro, mas eu vejo nele uma pessoa sincera. Quem sabe deitado lá na sua cama, começou a pensar o que será do futuro, o que será que vai acontecer, por que estou aqui, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que existo. E esse desejo dele de encontrar um sentido para a sua vida era o que Deus precisava para que ele pudesse entrar na vida desse rei, na vida de Nabucodonosor e levar a ele uma mensagem, né? Saciar esse coração sincero. Veja o que diz aqui, ó. Somente um ser poderia saciar a esse desejo do rei de querer saber o que ia ser depois disso, né? Deus, ele se importa em se revelar, mesmo àqueles que não o conhecem. Aí vem uma outra pergunta interessante. O rei teve o sonho, mas por que ele ficou turbado, como a Bíblia diz, né? Por que ele ficou incomodado com o sonho? Então, olha só, veja que interessante. Os babilônicos, eles eram obcecados por sonhos. Para ele, um sonho nunca era simplesmente um sonho. Sempre tinha uma mensagem a mais. Eles acreditavam que os deuses se comunicavam com eles por meio dos sonhos. O que mais? Deus, ele sabia que o rei, ele levaria o sonho a sério, justamente por causa dessa crença que ele tinha em relação ao sonho, né? Agora veja que interessante. Deus, ele age de uma forma que ele possa nos alcançar. Talvez se o rei tivesse, se Deus tivesse mandado para ele algo que não fosse um sonho, talvez o rei não desse tanta importância. Mas como na cabeça do rei ter um sonho estava ligado a uma mensagem vinda de uma divindade, então Deus sabia que dessa forma ele conseguiria alcançar a atenção do rei. E o mais interessante, na cultura babilônica, a Bíblia diz que o rei ele tinha esquecido do sonho, não é? Na cultura babilônica, eles acreditavam que quando uma pessoa esquecia do que ela tinha sonhado, era porque a divindade dela estava chateada com ela. Então, aqui Nabucodonosor teve a sua atenção chamada para não esquecer esse sonho. E uma coisa interessante, nós vamos ver aqui mais à frente que Nabucodonosor ele sonhou com uma estátua, né? E por que que Deus escolheu uma estátua? E mais na frente Deus revelou profecias com outros símbolos, justamente porque Deus queria levar uma mensagem a Nabucodonosor e os babilônicos eles eram obcecados por estátuas. Então Deus sabia que dessa forma ele iria chamar a atenção do rei, ok? Vamos continuar a leitura então? Vamos ler do verso 2 até o verso 5. Acompanhe na sua Bíblia. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos caldeus:
Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Então vejam, alguns comentam que essa cena aqui ela é muito interessante. Os magos chegaram para o rei e o rei queria que eles contassem para ele o sonho e o que esse sonho queria dizer. E aí a gente sabe que isso é impossível para qualquer ser humano, né? Saber o que passa na cabeça dos outros. Eu imagino que os sábios, muitas vezes, quando o rei contava para ele algo que ele tinha sonhado, algo que ele queria saber, os magos inventavam uma desculpa lá que talvez se encaixasse no que o rei pensava, no que ele tinha visto, e aí o rei se conformava com isso. Só que dessa vez foi peculiar. Então, aqui diz o seguinte, ó. Deus prepara o cenário para se apresentar ao rei como um ser muito superior do que a sua grande Babilônia. Então Nabucodonosor aqui está sendo preparado para conhecer alguém muito maior do que ele já imaginou. O verso 10 fala assim, ó: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei grande e poderoso que tivesse sido que exigisse semelhante coisa de um mago, encantador ou um caldeu. Ou seja, Deus ele acabou aí fechando o cerco para que Nabucodonosor só pudesse encontrar resposta em Deus. Vejam o que diz aqui, ó. Quando Daniel recebe a resposta de Deus, o louvor dele reconhece que Deus realmente é um ser muito superior. Daniel chega a dizer ali dos versos 20 até o verso 23 que dele é a sabedoria e o poder. É Deus quem muda os tempos e as estações. É Ele quem controla, quem remove e estabelece reis. É Ele que revela o que está profundo e escondido. E é Ele que dá sabedoria ao homem. Então tudo isso está ali incluso no relato de Daniel, quando ele recebe a interpretação do sonho da parte de Deus, ele descobre ali, Deus revela para ele o que foi que Nabucodonosor sonhou e o que significava esse sonho. E aí Daniel faz esse louvor de gratidão a Deus, que está do verso 20 até o verso 23. Enfim, vamos descobrir o que Nabucodonosor sonhou? Vamos aí para o capítulo 2, vamos ler do verso 31 até o verso 35. Diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra sem auxílio de mãos foi cortada, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Muito bem, então esse aqui é o relato de Daniel dado ao rei sobre o que ele tinha sonhado e o rei reconheceu que realmente era isso. Vamos aqui para a tela para a gente ver isso um pouco mais ilustrado. Então aqui nós temos uma ilustração do sonho de Nabucodonosor. Ele viu aí uma estátua, né? Como Daniel relatou, que a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés misturado ferro e barro, e aí ao final do sonho ele vê uma pedra vindo, né? Essa pedra vem sem auxílio de mãos, cortada, ela atinge a estátua na região dos pés, ela destrói todos os metais da estátua, eles são levados, não fica mais nenhum vestígio dele, e essa pedra, a partir de então, se torna uma grande montanha e ela enche toda a terra. Vamos descobrir o que significa isso? Então nós temos aqui o significado de cada metal: ouro, prata, bronze, ferro, ferro e barro. E aí em seguida Daniel já começa a dar a interpretação ao rei. Vamos acompanhar do verso 37 até o 43. Tu, ó rei, Nabucodonosor, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem,
e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Veja como foi bem claro aqui a explicação de Daniel dada ao rei. A primeira coisa que ele interpreta ao rei é que essa cabeça de ouro representa o rei Nabucodonosor, representa o império de Babilônia, ok? Então o primeiro metal é da estátua, o ouro, representa Nabucodonosor, representa o império da Babilônia, ok? Vamos continuar. Verso 39. Depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então vejam que coisa interessante. Daniel aqui, ele indica a Nabucodonosor primeiro, que ele era a cabeça de ouro. Mas ele também já deixa bem claro, apesar de não identificar quem é, que a prata, o bronze e o ferro representariam impérios que viriam depois de Babilônia. E ali os pés, misturado ferro e barro, seriam um reino, mas seria um reino dividido, porque ferro e barro não se misturam, e da mesma forma esse reino não iria conseguir mais se unificar. Muito bem, sabendo então que o primeiro metal, o primeiro reino da estátua aí representa a Babilônia, quem é que representa para nós o peito de prata, esse segundo império que veio depois de Babilônia? Então a história responde essa pergunta para nós, ok? Olha só, você pode acompanhar aqui na tela uma representação do grande portal da Grande Babilônia. Babilônia realmente era um império, uma metrópole de grandes dimensões, um reino muito poderoso. Aqui você está vendo o portal de Istar, que fica no Museu de Berlim. E eu coloquei essa imagem aqui para você ter a ideia de como os muros de Babilônia, a muralha, as dimensões de Babilônia eram grandes. Veja aí o tamanho do portal em relação às pessoas que passam ali embaixo. Então, realmente, era uma cidade muito grande, né? Alguns arqueólogos dizem que a muralha da cidade ela era tão larga que pessoas moravam em cima da muralha, né? As pessoas conseguiam caminhar em cima e alguns dizem até que além da muralha existia um fosso cheio de água. Então era praticamente impossível você conseguir uma estratégia de batalha, colocar uma torre próxima da muralha para entrar por cima não daria por causa do fosso, chegar perto para tentar escalar também não dava, usar aquelas catapultas que jogavam pedras, muito difícil também porque a muralha era muito larga. Então Babilônia era uma cidade praticamente intransponível. Mas como a profecia dizia, como o Senhor revelou, este país cairia, este reino cairia. Vamos para Daniel capítulo 5? Daniel capítulo 5 nos conta como isso aconteceria. Vamos lá? Verso 1. O rei Belsazar, veja, aquele último lá da cronologia, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real.
e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então vejam, aqui a gente tem uma cena de rebelião aberta da parte de Belsazar contra Deus. Esses utensílios do templo de Jerusalém, quem mandou trazer foi Nabucodonosor. Mas a gente percebe nele um respeito, entre aspas, porque ele leva os utensílios para o templo do seu Deus e ficam guardados lá. Aqui, Belsazar, neto de Nabucodonosor, ele passa dos limites. Ele, digamos assim, abusa da paciência divina. E ele manda trazer esses utensílios para que eles e os seus servos bebessem um vinho, profanassem aqueles objetos que eram sagrados. Então aqui ele passou dos limites, né? E a palavra de Deus ela nunca falha. Deus falou lá que Babilônia iria cair. Então Deus de antemão, ele já sabia que no futuro isso iria acontecer em Babilônia. Babilônia iria passar do seu limite. E então por isso ele profetizou que Babilônia cairia. E aí vem a interpretação de Daniel daquilo que apareceu na parede sendo escrito por uma mão. Vamos ler? Verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então as palavras aqui, vamos colocar aqui na tela, Mene, Tekel e Parsim, elas têm um significado simples, né? Mene, contado, Tekel significa pesado e Parsim significa dividido. Os sábios de Babilônia talvez até conseguiram interpretar as palavras, mas eles não conseguiram interpretar o que a mensagem queria dizer ao rei. E aí chega Daniel e dá a interpretação do rei do que essas palavras queriam dizer. Então, contou Deus o teu reino e deu fim a ele. Você foi pesado na balança e foi achado em falta, porque sabia a história do seu avô e você não viveu de acordo com essa verdade. Dividido então foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então aqui nós conseguimos descobrir quem é o segundo império que dominaria após Babilônia. Quem representaria aquele segundo reino, aquele peito de prata. Vamos ler o verso 30 e o 31? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos babilônicos ou caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono. Então foi naquela noite que Belsazar, acabou morrendo, Babilônia foi invadida. E é curioso, né? Falamos aqui de uma cidade tão intransponível, como foi que isso aconteceu? A história nos conta que Ciro, o grande agente de batalha do Império Medo-Persa, desviou o leito do rio que passava embaixo da muralha de Babilônia. E aí, quando as águas baixaram, ele entrou com seu exército por baixo da muralha. E aí, como a Bíblia fala, todos estavam naquele banquete. Babilônia não conseguiu escapar. O rei confiava tanto na sua cidade que mesmo um exército a cercando, ele ainda estava lá no banquete, mas Babilônia acabou caindo. Isaías 44, verso 27 e 28, o profeta, inspirado por Deus, 150 anos antes do nascimento de Ciro, profetizou o nascimento dele, dando inclusive o seu nome e dizendo que ele seria o libertador de Israel, falando da estratégia que ele usaria para conquistar a Babilônia. Vejam que fantástico o conhecimento de Deus, né? E aí Deus mostrando para nós, então representando que esse segundo peito de prata representa o Império Medo-Persa. Vamos aqui para a tela novamente. Então Babilônia mandou no mundo de 626 ou 605 a.C. até o ano 539, que foi quando ela caiu para a Medo-Pérsia. Em 539 a Medo-Pérsia começa a reinar, mas Deus falou que depois ainda viria um terceiro reino de bronze. E a gente está vendo aí que a Medo-Pérsia reinou até o ano 331 a.C. O que aconteceu então nesse período? Surgiu um grande império que a história conta para nós, que foi o Império Grego-Macedônio, com o rei Alexandre o Grande. Coloquei aqui na tela para a gente ver
as principais batalhas que levaram Alexandre a derrotar a Medopérsia e se tornar o novo imperador de todo o mundo. Batalha de Grânico, em 334 a.C., a Batalha de Isso, em 333, e aí depois a Batalha de Gaugamela, em 331, foi a batalha definitiva para que os gregos submetessem os medo-persas e passassem agora a ser os senhores do mundo. Então o metal de bronze ali, esse terceiro reino, representa para nós a Grécia, que reinou de 331 a.C. até o ano 168 a.C. Você deve lembrar que a profecia falou que haveria um quarto reino de ferro. Então quem foi esse reino que veio depois da Grécia? Vamos lá? A história conta para nós que o império que submeteu a Grécia, conseguiu derrotá-la e passou a ser senhor do mundo, foi o Império Romano. E a batalha decisiva para isso foi a Batalha de Pydna, que aconteceu no ano 168 a.C. Nessa batalha, Roma vence os gregos e ela agora se torna a senhora do mundo. Veja que fantásticos, Deus contando exatamente 600 anos antes de Cristo a sucessão dos impérios mundiais. Nós vamos ver mais para frente, em outras profecias, que Deus deu muito mais detalhes em relação a isso. Então, o ferro representa aqui Roma Imperial, que dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Foi no período desse império que Jesus Cristo viveu, nasceu e morreu na cruz do Calvário. Porém, a Bíblia fala que depois desse quarto império de ferro, o reino da terra seria dividido, ferro e barro. Não haveria mais um reino só mandando no mundo. E o que foi que aconteceu, queridos, quando Roma caiu? Vejam que interessante. Roma, quando ela cai, ela não cai apenas para um império, mas para várias tribos, para ser mais exato, 10 tribos bárbaras que se juntaram e começaram a minar pouco a pouco as forças de Roma. Até que no ano 476 d.C., Rômulo Augusto, o imperador de Roma imperial, não tinha mais poder para resistir, ele foi deposto de seu trono, e aí o território que pertencia a Roma, ele foi dividido entre as tribos bárbaras. Essas tribos deram origem à Europa que nós conhecemos hoje. Dentre elas, por exemplo, os francos, que deram origem à França, os álamos, à Alemanha, e por aí vai. Então, desde esse momento, 476 depois de Cristo, o império do mundo foi dividido, cada um passou a ter o seu poder. E nós estamos vivendo exatamente esse momento hoje, dos pés divididos. E vejam que interessante, ferro e barro, forte e fraco. Por um lado temos países, reinos, ali no seu espaço geográfico que são muito poderosos, e por outro lado nós temos países, reinos que são um pouco mais fracos e não conseguem se unir em um reino único. Então, estamos vivendo exatamente esse período comentado aqui na estátua de Nabucodonosor. Vamos então para a parte final do sonho? Você lembra que depois que ele vê a estátua toda, ele vê no final uma pedra vindo para atingir a estátua justamente na parte dos pés. Vamos ver o que é isso? Daniel capítulo 2, verso 44 e verso 45. Diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Vejam que mensagem maravilhosa. O que significa, então, essa pedra que virá no final do sonho da estátua, que atingirá o reino dividido, o exato momento que nós estamos vendo da história? Daniel falou que seria um reino que Deus iria estabelecer. Vejam o que diz aqui, os babilônicos eles consideravam a montanha como a residência dos deuses mais importantes. Então, quando Deus mostrou a Nabucodonosor que uma pedra foi cortada de uma montanha sem o auxílio de mãos, e Daniel explica para ele que esse reino seria o reino de Deus,
ele compreendeu muito bem a mensagem, ele entendeu que este elemento tinha origem divina, que tudo que existiria na terra iria passar, mas este reino que vem dos deuses, como ele cria, e nós sabemos, vem do Deus Todo-Poderoso, esse reino se estabeleceria na terra para todo sempre. Vejam que detalhe, Daniel falou que esta pedra esmiuça todos os metais. A Bíblia diz que o vento os levou, ou seja, esse reino ele não vem de um desdobramento dos reinos anteriores, não é um novo reino terreno, eles são totalmente extintos, os reinos que existem na terra, não haverá mais vestígio dessa ordem que nós conhecemos hoje. O reino de Deus será implementado aqui na terra e encherá toda a terra, destruirá para sempre todos os metais, toda essa ordem que a gente conhece. O reino de Deus subsistirá para sempre. E Deus dá esse aviso de forma maravilhosa, porque todos nós somos convidados a fazer parte desse reino. Ele está avisando que muito em breve ele virá a essa terra, quem sabe na nossa geração, para estabelecer o seu reino. O sonho de Nabucodonosor, hoje nós podemos ver 2.600 anos depois, como ele se cumpriu perfeitamente. Podemos ver como Deus ele realmente é o Senhor da história, tem toda a história nas suas mãos. E conforme ele está mostrando para nós, estamos vivendo os últimos dias da história dessa terra. E qual é a mensagem para nós hoje, meus amigos? A mensagem é que muito em breve os poderes do mundo serão substituídos pelo eterno reino de Deus. Muito além do que esse sonho que já é espetacular está nos contando, nós podemos olhar para o mundo aí afora. Os sinais nos indicam que este mundo não aguenta mais muito tempo. E nós que somos filhos de Deus, inevitavelmente estamos sofrendo as consequências do pecado. Deus quer dar um fim a tudo isso. E todos nós somos convidados a nos entregarmos a Ele, nos prepararmos, sermos sentinelas, conhecermos os sinais das profecias, dos eventos que o Senhor deixou registrado, para que nós possamos entender quando o nosso Senhor estiver se aproximando e para que nós possamos nos preparar para se encontrar com Ele. Todos nós somos convidados, como eu disse, mas essa decisão depende de cada um de nós. O meu voto, o meu apelo é que nós possamos fazer hoje uma decisão ao lado do Senhor, reconhecendo de forma racional que estamos vivendo os últimos dias da história dessa terra. Gostaria você também de habitar no reino que Deus irá estabelecer e que durará para toda a eternidade? Se você gostaria de estar lá, eu quero te convidar a orar junto comigo neste momento. Senhor Deus, o Senhor é o Deus de toda a história, o Deus soberano que sabe o fim desde o começo. Tudo está em tuas mãos e nós também queremos nos colocar. Conseguimos entender neste momento que muito em breve o Senhor virá a esta terra. Falta pouco, Pai, para que o Senhor venha a esta terra estabelecer o seu reino. E nós queremos habitar contigo. Guarda-nos para o teu reino, fortalece os nossos pés em teus caminhos, para que pela tua misericórdia nós possamos herdar o reino da glória. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ouvir a nossa oração e por estar conosco sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso próximo estudo será sobre Daniel capítulo 7. Você é convidado a estudar junto conosco também essa incrível profecia da palavra de Deus. A gente se vê lá. Cada dia posso ver, perceber